Olá, bom dia a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance os nossos lares nesta manhã. Hoje, os nossos parabéns vão para as mães. Há um texto bíblico que fala da importância dos pais na vida de qualquer pessoa. Ele encontra-se nos 3 primeiros versículos do capítulo 6 de Efésios. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe é uma ordem divina que todo filho precisa observar. Esta orientação é tão importante que encontra-se entre os 10 mandamentos dados por Deus, e é um mandamento que tem o potencial de atrair benefícios espirituais para os seus praticantes. Valorize a sua família. Honre particularmente, de uma forma especial, sua mãe no dia de hoje. Honrar é amar, obedecer, cuidar e respeitar a esta figura que é tão importante em nossas vidas. Não perca a oportunidade de falar ou escrever ainda hoje e nos demais dias do ano um sonoro "Mãe, obrigado, eu te amo". Vamos continuar o nosso estudo no livro de Gênesis. Estamos estudando a vida de Jacó, o homem que teve o nome mudado para Israel. Quando usamos a expressão nação de Israel, estamos falando da linhagem de Jacó, dos seus descendentes. Portanto, compreender a vida de Jacó, ou Israel, é uma questão chave para a compreensão dos propósitos de Deus para a formação de uma nação. Se o Antigo Testamento inteiro fala da história de um povo, certamente é importante compreender como este povo começou e quais os propósitos de Deus com este povo. Hoje, leremos o capítulo 32 do livro, partindo do versículo 22 até o versículo 30. A mensagem terá apenas um bloco. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois já rompeu o dia." Jacó respondeu: "Não o deixarei ir se você não me abençoar." Então o homem perguntou: "Como você se chama?" Ele respondeu: "Jacó." Então disse: "Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu." Jacó disse: "Por favor, diga-me como você se chama." Ele respondeu: "Por que você me pergunta pelo meu nome?" E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face e a minha vida foi salva." Neste trecho, encontramos a luta de Jacó com o anjo do Senhor no val de Jaboque. Este evento foi dramático e o mais decisivo em toda a história do patriarca Jacó. Pensando nele, quero propor para nossa reflexão o seguinte tema: o que fazer diante de um problema sem solução? Iniciamos falando sobre o lugar onde aconteceu o combate, o val de Jaboque. O solo da Palestina possui uma geografia montanhosa, com muitos rios que nascem nas regiões altas. Esses rios acabam criando vales. Os viajantes utilizam esses vales como caminhos naturais para a locomoção mais tranquila. Jaboque é o nome de um rio que deságua no Rio Jordão. E val é um trecho onde o rio não é muito profundo, permitindo a travessia de pessoas a pé e também de animais. Jacó estava muito próximo da Terra Prometida. Na narrativa bíblica, encontramos Jacó voltando de Harã, lugar onde passou 20 anos na casa de seu tio Labão.
Jacó casou-se com 4 mulheres. Precisamos lembrar que a poligamia era algo aceitável na cultura de sua época. Entretanto, nunca foi o padrão de Deus aos homens. Até aquele momento, Jacó era pai de 12 filhos, 11 homens e uma mulher. Jacó, além de uma família próspera, também se tornou um homem muito rico. 2 décadas antes, Jacó enganou seu irmão Esaú. Na ocasião, Jacó comprou o direito de filho mais velho e depois roubou a bênção de seu irmão Esaú. Jacó precisou fugir de casa para não ser morto pelo próprio irmão, que estava cheio de ódio e que prometeu que se vingaria de seu irmão trapaceiro. Como estaria o coração do seu irmão? Será que Esaú esqueceu-se do assunto? Será que depois de tanto tempo Esaú o perdoou pelas trapaças, mentiras e enganações? Estas dúvidas pairavam na mente e deixavam Jacó muito aflito. Deus falou ao coração de Jacó ainda em Harã: eu vou te abençoar, mas não aqui, e sim na terra que prometi dar a Abraão, seu avô. É hora de voltar para sua casa, voltar para o seu lar e restaurar os relacionamentos. Aquela viagem foi um dos maiores desafios da vida de Jacó. Primeiro, porque teve que deixar o seu sogro, algo que não foi fácil. Em segundo lugar, porque procurar o seu irmão poderia ser uma missão suicida, um caminho para a morte. Jacó tomou todas as precauções possíveis para aquele encontro. Ele sabia que precisava aplacar a ira de Esaú ou uma tragédia poderia acontecer. O que Jacó fez? Primeiro, ele enviou mensageiros até Esaú para falar do desejo de retornar para casa. Mas os mensageiros voltaram com uma notícia alarmante. Esaú estava a caminho para se encontrar com Jacó, mas ele não estava só, e sim acompanhado com cerca de 400 homens. 400 homens, sob a liderança de um homem desejoso de vingança, poderia ser algo extremamente perigoso. E Jacó sabia disso. Jacó teve medo e ficou angustiado. E então tomou algumas decisões estratégicas para proteger a sua família e o seu rebanho. Uma decisão estratégica tomada por Jacó foi dividir a sua família. Ele dividiu a sua família, os seus animais e os seus servos em 2 grandes grupos que os separou. Caso Esaú atacasse um grupo, o outro teria a chance de fugir. Esta medida de segurança extrema mostra a apreensão de Jacó com a possibilidade de uma tragédia que fugia ao seu controle. Uma segunda estratégia tomada por Jacó foi enviar presentes para aplacar a fúria de seu irmão e despertar a sua boa vontade para com ele. Jacó era um homem próspero e preparou um presente de 580 animais para Esaú. Entre cabras, ovelhas, camelas, vacas e jumentas, dentre os seus melhores rebanhos. Foi um presente extraordinário. Mas a decisão estratégica mais importante de Jacó foi a oração. Jacó sabia que aquela batalha somente seria ganha pela oração. Jacó orou humildemente ao Senhor. Sua oração foi profunda e verdadeira. Jacó orou desta forma: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois apenas com o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar.
Esta foi a oração de Jacó. Esta oração revela humildade, revela gratidão a Deus. Jacó reconhecia tudo o que recebeu de Deus e confiava plenamente na proteção divina. Agora já não era mais o Deus de Abraão ou o Deus de Isaac, mas agora Jacó conversava com o seu Deus. A sua fé se fortalecia a cada experiência com Deus. Agora, o antes trapaceiro Jacó, o homem de caráter duvidoso, o cara que enganou o seu irmão e fugiu, o filho que traiu a confiança do seu pai, o indivíduo que brigou com o seu sogro por causa do rebanho, agora estava se tornando um homem autêntico, um servo verdadeiro na presença de Deus. Jacó ainda não tinha consciência total dos erros que cometeu e da forma como prejudicou a vida de pessoas. Jacó ainda não tinha consciência de todo o seu egoísmo, dos erros que cometeu no passado. Mas ele já reconhecia que ele era indigno de pedir algo para Deus. O que percebemos aqui é que Jacó reconhece que estava diante de um problema grande demais para resolver sem a ajuda divina. De nada adiantaria a sua astúcia, a sua expertise, o seu jeitinho brasileiro. Jacó estava diante de um problema sem solução. Não podia mais fugir do exército que se aproximava. Não tinha o poder para mudar o coração do seu irmão. Ele também não tinha homens suficiente para enfrentar aquela batalha. Jacó reconhece que sua única esperança naquela situação seria um socorro do alto. O que fazer diante de um problema sem solução? A intercessão de Jacó teve seu ponto alto na experiência do Val de Jaboque. Jacó lutou com Deus. Na noite anterior à chegada de Esaú, Jacó enfrentou o teste decisivo de fé que mudou a sua vida para sempre. Depois de fazer as suas esposas e filhos atravessarem o Jaboque em segurança, ele voltou para a margem do rio para ficar sozinho na escuridão. Jacó passou a noite sozinho, em completa solidão. Jacó buscava uma resposta de Deus à sua oração. Aquele era um momento exclusivo entre ele e o seu Deus. Jacó orou e precisava de uma resposta, de um retorno divino. Foi quando o mensageiro celestial, um anjo da parte de Deus, apareceu para mostrar que Jacó não estava sozinho, mas Deus estava com ele. Naquele momento, Jacó se atracou em uma luta corporal que durou até o amanhecer. Jacó implorou que o mensageiro de Deus lhe desse a convicção que ele seria abençoado, que seu pedido seria atendido por Deus. O enviado de Deus finalmente o abençoou e mudou o seu nome para Israel. Agora, Jacó teve a experiência mais marcante de sua vida. Agora, ele não tinha mais promessas para o futuro, mas certezas para o presente. Jacó recebeu um novo nome. Agora, a vida de Jacó abria-se para um novo momento de sua história. As promessas de Deus começariam a se cumprir em sua vida. A bênção de Abraão e de Isaac agora era a bênção de Jacó, ou melhor, a bênção de Israel. Bem, como termina essa história? Como termina o conflito entre os irmãos? E o problema sem solução de Jacó? Afinal, o dia amanheceu e Jacó tinha um problema impossível de ser resolvido. O seu irmão estava vindo para destruir a sua vida, a sua família. O encontro entre Esaú e Jacó foi surpreendente, na verdade, cinematográfico. O texto de Gênesis, capítulo 33, no versículo 4, é de uma poeticidade inigualável. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Não houve guerra, mas um encontro familiar belíssimo, com direito a um churrasco no final. Os irmãos queriam conversar, recuperar o tempo perdido.
Esaú precisava conhecer os seus sobrinhos e conversar com eles. O problema insolúvel de Jacó foi resolvido. Apesar de suas estratégias de segurança, Jacó sabia que o seu Deus, o Deus de Jacó, mudou o coração de Esaú e evitou uma tragédia e restaurou o relacionamento entre os dois. E tudo isso porque Jacó confiou em Deus e apresentou o seu problema sem solução ao Senhor. A experiência de Jacó nos ensina sobre o que fazer diante de um problema sem solução. O que aflige o seu coração no dia de hoje? Quais são os problemas que parecem impossíveis, insolúveis? O que causa angústia em seu coração? O que tira a sua paz nos dias de hoje? Estamos enfrentando um momento muito difícil da história do nosso país. Alguns têm medo de morrer, outros têm o medo de perder entes queridos. Alguns estão preocupados com a sua empresa, com o seu futuro profissional. Muitos têm medo do desemprego. O que te incomoda? O que angustia o seu coração no dia de hoje? O que parece insolúvel, um problema gigantesco demais para ser resolvido? Talvez você esteja como Jacó no dia de hoje, olhando para o problema que parece insolúvel, sem solução. Que no dia de hoje nós possamos fazer como Jacó, olhar para Deus, apresentar as nossas necessidades em oração, sabendo que aquilo que não pode ser resolvido pelo homem, aquilo que não pode ser resolvido por nós, com a nossa força, com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, aquilo que a medicina não pode resolver, certamente pode ser resolvido pelo poder e pela graça de Deus. Se o teu coração encontra-se angustiado hoje, faça como Jacó. Apresente a sua necessidade a Deus, confiando que a bênção que precisamos depende única e exclusivamente dele, nosso Senhor. Que não seja apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas que eu possa olhar para o alto e dizer que o meu Deus, em sua infinita misericórdia, vai me abençoar no dia de hoje. Eu quero orar por sua casa, por sua família, pelos seus filhos. Quero orar pelo seu trabalho, pela sua empresa, por aquilo que te aflige e causa preocupação ao seu coração no dia de hoje. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta palavra, por esta mensagem e pelo grande exemplo que nós temos através da vida de Jacó. O Senhor o restaurou, o Senhor mudou o nome de Jacó, o Senhor transformou a vida deste homem, um homem cheio de problemas, com um caráter, Senhor, com tantas debilidades. O Senhor o transformou em uma nova pessoa e restaurou a sua história. Da mesma maneira, nos colocamos humildemente na Tua presença no dia de hoje e pedimos que o Senhor venha mudar a nossa história, a nossa família, ó Pai. Venha solucionar aqueles problemas que parecem sem solução e que se arrastam, Senhor, há tanto tempo. Nós oramos pelo nosso país, ó Pai, que se encontra num momento difícil, com essa pandemia, Pai, que causa tanta preocupação e tanta ansiedade em nossos corações. Nós oramos pelo nosso estado, oramos pelo nosso país e reconhecemos, ó Pai, que somente na Tua presença temos a solução que precisamos. Entregamos nas Tuas mãos os problemas insolúveis, sabendo que a resposta virá do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos no dia de hoje, que abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Se você gostou dessa mensagem e foi tocado por ela, sinta-se confortável para transmitir para outras pessoas, para repassá-la para outros grupos e abençoar outras vidas. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana e novamente parabéns para as mães. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, em nome de Cristo Jesus.
Amém.